Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz domingo, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, 6 de novembro, a lição 7, ela tem como título Tumba Selada. Satanás, desde o nascimento de Jesus, ele pretendia matá-lo, queria o seu fim a qualquer custo. E até Satanás instigou que o discípulo Judas o traísse, que está lá em Lucas, o capítulo 22, versículos 3 e 4. E também ele inflamou, os principais sacerdotes do templo e os anciãos para que o povo exigisse a sua morte, que está lá em Mateus, o capítulo 26, versículo 59. E até os seus discípulos, devido ao medo produzido, eles abandonaram e fugiram após a prisão de Jesus e sua morte. E se fizeram assim como nunca tinha visto Jesus, assustados, que até Pedro, que era muito próximo assim de Jesus, muito íntimo de Jesus, o negou 3 vezes, que está lá em Mateus, no capítulo 26, do versículos 69 até 75, após ele ver Jesus ser preso. E com a crucificação e morte de Cristo, para Satanás parecia que havia terminado. Ele achava que Jesus havia fracassado. O jardim, onde o túmulo de Jesus estava situado, ele estava assim muito bem reforçado, com segurança de muitos soldados, a pedido de sacerdotes e fariseus, que se dirigiram até Pilatos e pediram essa segurança, que o monarca lhes concedeu essa escolta para que eles guardassem noite e dia o sepulcro. E tudo porque Jesus já havia dito antes que ele ressuscitaria no 3º dia. E isto realmente trouxe assim, preocupação para os sacerdotes, para os fariseus em si, que eles pediram esta segurança, para que realmente Jesus se mantivesse morto ali naquela tumba. E eles temiam que os discípulos de Jesus roubassem o seu corpo e depois mencionassem que ele havia ressuscitado, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 62. E os guardas e sacerdotes, eles selaram a pedra que guardava o sepulcro e toda aquela escolta de soldados ficaram ali. Que está lá em Mateus capítulo 27, versículos 57 até 66. E ainda assim, o sepulcro de Jesus, ele era vigiado por poderes demoníacos, invisíveis, como o príncipe das trevas, e seu exército de anjos tivesse algum poder de manter aquele túmulo dos reis fechado. Mas não adiantou, porque Deus ele é poderoso. E seu filho Jesus havia predito que não só morreria na cruz do Calvário, em meio às aflições e sofrimentos, por parte dos judeus, mas que ele iria ressuscitar no 3º dia. E nós, assim como os fariseus e mestres da lei da época de Jesus, às vezes nós queremos testar o poder de Deus na nossa vida. É por isso que vivemos assim, pedindo assim, que Ele nos dê sinais, assim como
os sacerdotes e fariseus do templo, antes de eles crucificarem Jesus, eles pediam sinais que Jesus não fizesse, né? Ainda nós hoje não compreendemos que o grande sinal para nós foi a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que outrora foi prefigurada pelos sinais de Jonas, que o próprio Jesus falou, que está lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 39 a 40. E daí assim, né, como Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre, né, de um grande peixe, e depois foi libertado. E também Jesus, durante o mesmo tempo, esteve sepultado para ser ressuscitado e nos garantiu uma vida completamente nova, repleta de amor de Deus. Portanto, o sinal da cruz do Calvário é a maior prova do amor de Deus para com todas as pessoas, para todo ser humano pecador, e a segurança de que também nós fomos libertados da escravidão do pecado e por isso podemos viver um modo completamente diferente do que nós vivíamos antes de conhecer a verdade. Em Mateus, no capítulo 27, do versículos 62 até 66, o que nós vemos ali, que todas as ações que sacerdotes e fariseus tomaram para que as pessoas não acreditassem na ressurreição de Jesus, só ajudaram ainda mais a dar ao mundo mais evidências que a ressurreição de Jesus de fato aconteceu. E vejam, né, o túmulo de José de Arimateia, que ele emprestou para que fosse sepultado Jesus, por orientação assim dos judeus, eles procuraram fazer uma segurança após a morte de Jesus ali. Eles imprimiram uma cera aí em volta da pedra, como fosse um selamento, né? E ali tinha o sinete oficial do próprio procurador romano, para que ninguém violasse aquilo ali, com selos imperiais. E qualquer uma dessas violações constituía um crime muito sério se fosse retirado. E assim os zelosos inimigos de Jesus colocaram esse desafio para que a ressurreição não acontecesse, e ainda colocaram 30 soldados romanos guardando o sepulcro, com um centurião designado por Pilatos, chamado de Petrônio, que não tinha menor interesse na tarefa designada pelo chefe, e por isso ele cumpria as ordens na risca. Isto eram todos os impedimentos para que não houvesse ressurreição. Porém, existiram muitas evidências e provas que apontaram a ressurreição de Cristo. Como, por exemplo, os guardas romanos determinados e escolhidos a dedo por Pilatos, eles presenciaram a ressurreição, que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 11. E isto foi comprovado pela atitude, né, dos judeus, que ao ouvirem os relatos dos soldados romanos que falavam uns com os outros, com a população em detalhes, esses judeus, eles pagaram para esses soldados romanos, ou seja, corromperam ele com propinas, os soldados, para que eles não falassem a verdade diante de Pilatos e para mais ninguém. E líderes da sinagoga falaram que eles não confirmassem o que eles viram. A ressurreição de Jesus, pelas atitudes, né, desses judeus e dos próprios, né, soldados, é uma evidência clara de que realmente a ressurreição aconteceu. Outra evidência forte da ressurreição de Jesus
é que pessoas que morreram, né, acreditando em Cristo, que morreram antes, né, da ressurreição de Jesus, eles voltaram à vida nesse acontecimento e apareceram para seus familiares, uma prova que Deus pode ressuscitar todas as pessoas na segunda volta de Jesus. Embora antes de Jesus, outras pessoas também foram ressuscitadas, né? E Jesus apareceu após a ressurreição para muitas outras pessoas, em um total de 17 aparições, como por exemplo para Maria Madalena, que ela estava aos prantos, né, chorando lá dentro da tumba, né, com a tumba vazia. E quando ela saiu assim perto da porta, eis que Jesus foi ao encontro dela. E outras aparições de Jesus aconteceu para Pedro, para Tiago, para aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, para o próprio Tomé, confirmando assim que não foi apenas uma pessoa que viu Jesus ressuscitar, mas são centenas de pessoas que viram, testemunhas oculares. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, menciona que Jesus apareceu para 500 irmãos. E aqui nós vemos que foram muitas pessoas que falaram, que conversaram com Cristo ressurreto, com provas e evidências que tudo foi real pelo poder de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com cada pessoa, com você, minha amiga, com você, meu amigo, com seus familiares, com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador. E assim você pode entender bem, quando você aceita Jesus, o poder do Espírito Santo inunda seu coração e você começa a ter sabedoria. Você começa a entender mais o que é a ressurreição, como aconteceu, como acontecerá na segunda vinda de Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador, Ele te dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, meu amigo, minha amiga, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, para grandes bodas do Cordeiro, numa festa enorme no céu, um lugar de paz, onde não haja mais dor. E sabe por que Deus quer fazer com isto, com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.